Salve Edu7 na área, primeiro podcast, hein? Edu7 Atletas, um grande convidado que nas duas rodas, eu acho que tudo sobre rodas o cara manja muito. Brother, Luciano Lancelotti, o Cadeira. Salve, Cadeira! Pô, Edu, para mim é uma honra, né? Eu sabia que você estava começando com esse projeto do podcast e ser o primeiro entrevistado. Sim. Cara, uma honra daquela para levar para a vida. No mundo das duas rodas, acho que o primeiro que eu pensei foi você, Cadeira. Você é o cara, assim, que tem uma experiência lá da década de 70 para cá, né, cara? Quando nem o BMX era muito conhecido ainda no Brasil, você já praticava. Então, cara, você é um cara que muita gente se espelha em você, além de atleta, apresentador, representou muito bem lá fora o esporte, conheceu muitos atletas, tanto do BMX, do skate, Motorex, enfim, de tudo um pouquinho, né, Cadeira? Você tem uma vivência dentro do esporte inacreditável, né? A vida, ela nos ensina que não tem limite para o nosso querer, né? E eu, poxa, acho que fui daqueles afortunados, e até hoje estou nessa batalha, de transformar o sonho da nossa vida em profissão. Então, uma coisa, até conversando com um amigo esses dias, assim, uma coisa que eu fui fazendo onde eu gostaria de morar? Eu gostaria de morar em um lugar onde eu passaria férias. Eu moro em um lugar onde eu passaria férias. Melhor coisa. Com o que eu gostaria de trabalhar? Eu gostaria de trabalhar com uma atividade que fosse meu sonho, fosse a minha inspiração, fosse meu hobby. E isso também tem o risco e a recompensa. Sim. Já embutida nisso. Sim. No nosso país, a gente tem tido a oportunidade de viver como pioneiro nas modalidades. Até hoje a gente vem puxando as filas, né? Sim. Agora com o trabalho na Pump League, nas bikes elétricas e toda a história, né? Vamos falar que eu sou da meia geração do BMX, mas me considero um cara pré-BMX, né? Porque comecei a andar e dar meus pulinhos antes do BMX existir. É isso que eu ia perguntar país, agora. A sua primeira né? modalidade de duas rodas, qual foi? Eu sou filho de um motociclista. Então, eu, de muito moleque, então vou falar algumas referências, assim. 1972, meu pai jornalista e motociclista, ele conseguiu para nós, para mim e para o meu irmão Rica Caveman, que você conhece, salve, o pai Rica. do Lu, né? Claro, a família toda é envolvida com a cultura de rodas. Hoje a gente tem o sobrinho Neto, o filho do Lu, Telzinho, também brincando. Então, em 1972, meu pai arrumou para nós a oportunidade de irmos na Fórmula 1. Que demais. Que eu acho que foi o primeiro GP Brasil de Fórmula 1, Interlagos. Sim. E eu já fui, ele me deu uma câmera, ele e minha mãe, né? Mama Márcia, que hoje é uma estrela, Márcia Estrela, está no céu. Me deram uma câmerinha fotográfica e eu tive a oportunidade de estar lá, vendo Jack Stewart, Emerson na fase Lotus, e isso já mexeu, vendo aquilo, eu falei, que é isso? Eu, moleque com 5 anos de idade. Nossa, demais. Então, isso foi uma referência. E uma outra, em 1974, meu pai também jornalista, ele levou eu e meu irmão Rica para dentro de Interlagos tinha uma pista de motocross. E estava tendo um curso com um cara chamado, um cara da Yamaha, que tinha sido campeão do mundo no ano, finlandês, Eiki Mikkola. E meu pai, nessa época, dividia as atividades, corria de moto velocidade, a gente sempre estava em oficina, sempre estava em Interlagos, quando possível. Ele nos levou lá e eu olhei e eu gostava do moto velocidade, gostava do rolê no on-road, mas eu olhei e falei, é tipo isso. É isso que eu quero para mim. E nessa mesma época, meu pai começou a ter literatura internacional, acho que das principais bases que a gente tem. Muita gente aqui no Brasil tem uma base de literatura internacional americana. E eu e meu irmão tivemos uma base de literatura internacional europeia, principalmente italiana, de uma revista que era um fascículo grossão chamada Motociclismo. E nessa revista já mostrava todas as modalidades. Então mostrava motos da mobilidade urbana, mostrava motos o que é hoje o MotoGP, né, as speeds, mostrava enduro, motocross e o mototrial.
Que é onde você... Que passou a vir a ser uma paixão depois. Mas a gente começou a ter contato com isso, 73, 74. Acho que eu tenho uma coleção das revistas, se não me engano. A primeira revista que eu tenho dessa coleção é 1972. Demais, quando eu nasci. E era uma revista muito completa. Então a gente foi estudando e hoje o método de estudo é muito diferente. Você dá uma googada e você põe no YouTube e já sai o tutorial. Isso. Então a gente veio de uma geração que foi tendo que se inspirar em coisas que não existiam, né, Edu? A gente só via foto. Não tinha noção de como era feito. Então, uma outra coisa legal, e aí eu falo para quem está nos assistindo ir googar lá e pesquisar, um filme chamado Joe Kidd on a Stingray, que é a história do BMX, e é a história do BMX contada através da história do Scott Britthaupt, da marca SE. Scott Britthaupt, infelizmente, faleceu de uma maneira trágica, mas a história dele anterior, e ele é contado como Joe Kidd on a Stingray. Stingray eram as bicicletas da Schwinn pré-BMX, que eram umas chopperzinhas, era tipo a nossa Tigrão. Sei. Monarch Tigrão. Monarch Tigrão, amarelo e preto. Então é muito legal porque assim, nós somos de uma geração, os nascidos nos anos 60 e que tiveram a oportunidade de estar no começo do BMX ou no começo do off-road, né? Nós fomos os Joe Kidds brasileiros, assim, né? O Joe Kidd era como se fosse o Zezinho, né? Eu era o Zezinho do rolê brasileiro. Sim. Né? Então, isso é muito legal. E até para quem não sabe, né, Edu? O nome BMX, ele vem de uma paixão que, assim, é o Bicycle Motocross. Sim. Então, era uma rapaziada de bicicleta que queria reproduzir o que estava sendo feito na motocicleta. Então, eu andei de bicicleta a vida inteira. E as pessoas pensavam ao contrário, né? Querendo andar de moto. Então, eu falo isso honrosamente. Que demais. Então, hoje tem os brinquedos, assim, né? Praticamente os brinquedos que a gente vai sonhando, a gente tem que trazer para a vida, né? Então, a motinho de trial, que eu sonho a vida inteira. Tenho a Pit Bike, que é uma mini motocross também. Hoje não tenho uma pistinha para andar, mas já andei muito, já tive uma pistinha em casa. Então, sonhe, vale a pena, e transforma esse seu sonho numa oportunidade para você, né? Não há limite para o querer, não. Vamos atrás. Não tem limite, é isso aí. Tem que correr atrás e é isso. E aí depois veio na verdade, veio um desafio para você, né? Ser atleta. Você não sei se você já tinha em mente um projeto desse como apresentador esportivo. Que aí começou a surgir na época da década de 90, né? A gente pulando já até os anos 80, quando iniciou o BMX, que foi muito forte, que era o bike trial, depois era o BMX freestyle, que mudou também. Aí separaram as modalidades, flatland, street, e aí por diante. Pô, é muito legal. Inclusive, eu vou falar o nome de uma pessoa importante na minha vida, né? José Rubens Delia, um grande treinador. E o José Rubens Delia, o ano é 2000. Então, eu no ano 2000, eu tive a oportunidade na vida de ter a idade que Jesus Cristo faleceu e o mundo ia acabar. Então, imagine quanta coisa cabalística. E eu, com 33 anos, eu comecei a me preocupar, porque assim, na vida eu fiz muita coisa, né? Tive uma produtora de vídeo, trabalhei com meu tio Silvio Lancelotti num programa de gastronomia. Em 1994... Até 94, eu tinha uma banda de reggae junto com meu irmão. Eu fazia parte, né, de um projeto coletivo muito legal, o Nômade Reggae. Não sabia, bacana. O Nômade gravou CD, né? E aí, até 94, eu fui tocando, e eu tinha vigor e idade para isso, eu fui tocando 3 carreiras, e eu já era casado na época, eu fui tocando 3 carreiras juntas. Que era de biker, que eu levava a sério, treinava direito, era de produtor de vídeo, eu cheguei a dirigir o programa do meu tio, era o editor, então aquilo tomava um tempo e uma responsabilidade muito grande, e a banda. E em 94, Edu, eu dei uma quicada em tudo, e meio abandonei tudo e falei, ou eu vou ser piloto profissional de bike agora,
ou eu vou me arrepender depois, porque não vai ser uma coisa que eu vou poder fazer depois dos 45 anos. Isso, verdade. É o que eu fiz na minha vida. Eu fui para as cabeças. Quando eu estava na idade, falei, é o meu sonho. Que aí eu comecei a me destacar a partir de 1990. Que veio aquele menininho que ninguém conhecia, de repente, ganhando na profissional. Que é a época que eu conheço você, Sim. Inclusive do 7, vindo da 775, Isso, que era aqui do lado, boa, em Higienópolis, essa, boa, isso mesmo. Qual era o Davi. nome do... Davi, Grande Davi. Que é tio de um amigo nosso, né? Do É, Paulo sim, Souza. que é do BMX. Que é um grande colecionador Foi de até bike. bom você comentar referente. É legal esses crossover, né? Sim, as pessoas ainda comentei do 7, se o sobrenome tem 7. Por causa da marca 775 E a 775, ela apoiou até uma parte, né? Ela apoiou lá atrás o Renatino, Sim. Tropeço. Isso mesmo. Apoiava depois galera do surf. Depois foi pro Renato Cupim do skate. Total. Campeão brasileiro. Enfim, a marca ajudou muito o esporte, digamos, esporte urbano, né? Que é bike, skate, patins, enfim. E era aqui do lado. Do lado, Perdizes. Demais. Então, 94. 94. Eu falei, vou ser biker. Na época, foi a época do começo do Plano Real. Então, era legal porque o dólar era 1 para 1. E eu falei, uma época boa. Vou viajar agora, né? Vou aproveitar o nosso câmbio legal. E aí eu lembro que eu arrumei 3 patrocínios, cara, tipo de $200. Pô. Que era bom. Bom. Acho que não chegava... Acho que eu totalizava, $500 no total. E aí foi um ano que eu fui competir o Mundial de Mountain Bike, 94 e tal, virei a chavinha e fui tocando dessa maneira, competindo. Aí fiz muita coisa, levei a molecada para correr fora, nomes como Patrícia Loureiro, Cris do Trial. Eu fazia um VHS chamado Brazilian Riders também. Sim, foi a mesma época que eu lancei o Radical Bike Show. Muito legal. Que era só do BMX. Muito legal. Também, era o Rica, meu irmão, fez o Radix também, pouco antes sim, até, eu né? lembro. Eu acho que assim, você na história das 2 rodas é impecável. A sua história é fantástica. E o seu conhecimento, né, sim. Edu? É que as pessoas, eles enxergam muito a vitória, mas não enxergam como que você chegou nessa vitória. Os Então, obstáculos. Então uma história interessante, eu sou muito grato, é uma casa que eu tô... Inclusive, eu vou sair daqui, eu vou fazer um trabalho lá. Hoje vai ter o Roda da Vez com o grande Henrique Avancini, a gente vai fazer... Pô, demais. Eu acho que o podcast vai pro ar antes até do que o Roda da Vez com a Avancini. É o Bola da Vez, mas que eu não falo muito nesse nome. Aí, 96, primeiro o X Games ou 95? Foi. Criaram o X Games e aí a ESPN começou no Brasil e eu já tinha... Meu pai fez a comunicação visual da ESPN junto com o José Trajano, colega dele de longa data, meu pai Paulo Polé, diretor de arte. E aí eu, sempre que precisava alguma coisa, e eu sempre adorei uma redação. Então, o meu trabalho que eu fiz também em parceria com o Marcelo Bretas da Bici Sport, de ter tido a oportunidade de, por que não dizer cara, encabeçar, né? Hoje o tipo de influenciamento está mudando. Então, o influenciamento na nossa época era tipo ser capa de revista. Sim. E eram 12 capas num ano. E era difícil. Eu tive um pedacinho na Bici Sport. Eu tive... Cara, acho que eu tenho 8 capas de Bici Sport. Pô, legal. E acho que 8 capas de Bici Sport e 2 de trekking. Eu tive uma também. E tive uma da Bike Action. Mas Bike Action é mas não, Bike Action é recente. É a última, verdade, desculpa. Que tinha uma outra bike que é antes dos anos 80. Tinha da 4 rodas. Era mais ou menos esse nome. Mas a primeira mesmo revista que é dessa época, lá atrás, é a Bici Sport. Sim. Então, vamos voltar, vai para a fase. Ano 2000, 33 anos, eu treinava com o Zé Rubens Delia. E não era difícil, não era aparecendo Markov Bertoldi, fui migrando de modalidades, já era um especialista do downhill, molecada andando muito bem, eu com patrocínios legais, mas, cara, na carreira aquela história, na época, JKS me acompanhou por 14 anos, tive o patrocínio da Adidas por 11 anos, foi muito importante.
E aí o Zé Rubens me dava umas cutucadas. E aí, meu, na carreira esportiva depois? Não, eu sou atleta profissional, eu sei, mas e aí, meu? Até quando que vai durar isso aí? Isso. E ele foi um cara que começou meio a dar umas cutucadas a ponto de mexer comigo. E aí foi na época que ele lançou um livro, que agora vai me falhar o nome do livro, que ele falava de profissionais atletas e atletas profissionais. E aí ele falou, pô, você pode fazer praticamente a mesma coisa, mas com um viés profissional, levando a sua carreira junto. Sim. E eu entendia o que ele estava falando, mas eu não tinha muito ferramentas, né? Então, em 96, com o começo do X Games, que eu já tive a oportunidade de ser chamado para comentar o mountain bike downhill, o primeiro X Games tinha bungee jump, tinha um monte de coisa escalada. Era um verdadeiro X Games. Era um verdadeiro. Era o Extreme Games. O primeiro X Games chamava Extreme Games. E depois teve um Fera Brasil aqui, tentaram fazer parecido. 98, né? 97. 97. Pô, foi demais. No estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo. Participei lá. Então, nessa época, me chamavam para fazer uns freelas lá para a SPN, como comentarista, matéria, não sei o quê. E aí, com o meu trabalho de produtor de vídeo, gravando o Brazilian Riders, eu comecei a oferecer para a TVO. Esse mesmo material, eu faço uma matéria para vocês, entrego o material bruto e, pô, é um brasileiro de rolê em lugares, estou indo para os melhores campeonatos do mundo, interessa. E essa é a tabela que a gente pode pagar. Pô, vou receber ainda para fazer isso? O que era 97, 98, 99. E aí a nossa madrinha, Renata Falzoni, né? Para o primeiro projeto que eu fiz com o Bob Nogueira, que é um amigo também envolvido com a cultura das rodas de longa data, nós começamos o Brazilian Riders, fazendo o Brazilian Riders Prototype, era o primeiro, que tem a gente de rolê aqui no Brasil em vários lugares, e a gente começou a viajar. E esse material a gente começou a vender para a SPN. Eu comecei a produzir essas matérias e vendia para eles. Falei, pô, é mais um nicho. Começou a ter mais espaço para as duas rodas na TV. Sim. Começaram a me chamar também para narrações. Gosto de falar, né? Sim. Fui encontrando esse espaço. E eu acho que no ano 2000 foi criado o departamento de radicais dentro da SPN. Começaram a linkar até atleta. Eu fui um dos convidados na época também para fazer... Que era o Ação, né? Sim. E depois o Superação. Para comentar X Games, esse atleta no flat, cada um na sua modalidade, era fantástico. Depois tiveram os Latin X Games também no Rio de Janeiro. Sim. Então é uma coisa, hoje até legal falar sobre isso, porque um elo vai puxando o outro da nossa lembrança. Então... Pô, fui me dedicando bastante a essa área da comunicação e no começo dos anos 2000 não tinha um narrador especialista na televisão para isso e já tinha muito conteúdo. Então, pô, motocross, quem que a gente vai chamar para narrar? Eu já falava, motocross eu estudo isso aí desde criancinha. Não, mas você tem uma bagagem grande. Seguro. Sim. E já viam. E depois misturou com o Motorex também, né? Não, daí freestyle motocross. Aí, assim, o primeiro X Games, onde teve o freestyle motocross, que é 1999, sim, eu estava nos Estados Unidos, eu me credenciei, dei um toque pro pessoal da SPN aqui, eles me credenciaram, e eu fui, me juntei à equipe lá, como a parte, assim, e tal, e consegui produzir coisas para o Brazilian Riders e ajudá-los em algumas coisas da produção. E foram vendo que eu, tinha eram misturas naturais nessa genealogia do esporte, né? Então, dei uma encostada aqui, baixei um pouco a minha amiga cadeira. Minha amiga, cadeira boa. Então foi isso, foi acontecendo de uma maneira natural, né, Edu? E, cara, eu não acredito que as portas abrem para nós. Mas tem uma arte que a gente tem que ir aprendendo a fazer na vida, que é não deixar as portas se fecharem. Isso. Então eu sempre, fui... Até é uma brincadeira em relação à SPN, que cada vez que eu entrava e ia fazer alguma coisa, eu tomava cuidado quando eu fosse embora, que eu
Para o pessoal, quando a porta encostasse, eu deixar ela mais aberta. Sim, Né? isso é uma regra da vida. Né? Isso aconteceu até uma fase na ESPN, que foi 2015, que foi um apogeu, que a gente tinha um departamento de radicais, e aí depois esse departamento foi extinto, e aí as coisas são como são. E né, mudança, mídia social, mas, em suma, presto serviço lá ainda e... Pô, que show de bola. E show de roda, Edu. De roda, bola não, de roda. Show, aí, ó. Já foi um erro grave. Não, erro grave. Um cara que anda de bike falar show de bola. Tá bom. Não, como o Edu 7 Atletas é esporte em geral, então a gente tem que valorizar tá certinho. Todos, entendeu? Tanto verdade. a bike quanto qualquer tipo de atividade física. E como diz um amigo meu, Cadeira, isso é para levar pro resto da vida. Tudo que fica parado, estraga. É verdade. Então, cara, movimento sempre. Pratique atividade física. Como a gente estava até batendo um papo antes ali em off, que a gente tem etapas da vida. A gente tem aquela etapa que a gente quer ser campeão, quer subir no pódio, e a gente não deixou de ter essa etapa. A gente ainda está nessa etapa, mas de maneira diferente. A gente quer subir no nosso pódio, provar que a gente ainda continua praticando o que a gente mais ama. Essa é a nossa vitória. É verdade. Essa é a nossa evolução. A evolução não é só levar uma medalha, um troféu. A nossa evolução é isso. E deixar esse legado para essa galera que está vindo. Muitas pessoas falam assim, pô, Edu, antigamente, cara, você ralava pra cacete, treinava 10 horas por dia, as manobras eram difíceis. Só que, cara, hoje está no mundo de modernidade, que você entra no YouTube, numa rede social, que aparece o truque novo, que você fica colocando em slow a manobra para você aprender. Hoje... Bike, a matéria-prima é muito mais fácil. Você consegue ter acesso a uma bike de boa qualidade com preço muito menor. Na nossa época, a gente não tinha, lembra, ter Cadeira? Acesso a uma BMX Action, né? Nossa. Que eram algumas livrarias que traziam. Uma revista, hein? E você tinha que ver na revista, você tinha que ver, às vezes saíam fotosequências para você ver como era a manobra. Como funcionava a manobra. O amigo da vida, né, o Antônio Biraman, Sim. que começou a trabalhar muito cedo, tal, e ele é um pouquinho mais velho que nós. Sim. Ele, olha eu aqui com a mesa agora mesmo. O Antônio, ele ia comprar a revista e quando ele voltava do trampo para ir para casa dele, nós pegávamos ele na Vila Mariana, minha família da Vila Mariana, ali na estação Vila Mariana ou Ana Rosa, e ele ia jantar em casa lá, e a gente de primeira ficava vendo as revistas, folheando as BMX Action. E quando você vê uma manobra, você fala, como que ele entrou, como ele saiu. E era muito difícil de comprar, meu. Hoje em dia, era só as coisas são de... Não, e era caro, Edu. Caro. Muito caro. Era assim, tipo, não dava para comprar todo mês de jeito nenhum. Então, cara, as coisas continuam difíceis. Hoje a oportunidade se democratizou e a inclusão, que é uma coisa muito importante, fez com que muito mais... o acesso, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Mais fácil. Continua sendo difícil, mas nós viemos de uma geração onde era praticamente impossível. Impossível. Será que essa molecada ia pegar uma geração Jânio Quadros? Que proibia de praticar a atividade no parque? Era uma coisa assim, a contracultura. Sim. Então, assim, os esportes de ação eram recriminados como esporte. Era esporte de maloqueiro. O esporte primos, né? Que a gente disse que era skate, bike e patins. E, ao mesmo tempo, o esporte de maloqueiro, que legal. Hoje em dia, esse esporte contra a cultura virou coach, até da moda. Virou lifestyle. Isso. Então, assim, o estilo de vida nos esportes que a gente sempre gostou, puxaram a fila de muitas culturas. Isso é muito importante na genealogia. Então, assim, para a molecada que está nos assistindo, né, é muito importante vocês estarem ligados de onde viemos para onde estamos indo. A bússola não faz curva, não. Então, tem o norte magnético e tem o sul da onde veio. Então, isso em muita coisa. Então, a história dos equipamentos que estão nos gravando aqui. Então, até uma brincadeira que eu vou fazer com a rapaziada do vídeo é edição linear, em fita. E quando era de vídeo para vídeo? Não, sim, mas... Você não tinha uma ilha, você catava o vídeo e cortava ali na... Mas aí você está falando uma coisa, claro, que existia, mas era uma edição mais amadora. Então, eu estou falando uma ilha de edição. Você tinha duas máquinas, era linear. Você já gravava. A edição era a primeira geração de uma passagem de fita. Quem não sabe do que eu estou falando, pesquise. Tem um negócio ali.
que é até um desafio com a molecadinha, que eu faço, me conta 5 coisas legais que você sabe pesquisar. Porque hoje a galera, ela está consumindo aquilo que é colocada para ela. Ela não tem mais, talvez, essa chama que a gente tinha de ter um cerne mesmo, de ter uma chama ardente. Tinha que ser cabeçudo, claro. Então, assim, hoje a gente tem que aproveitar todas essas ferramentas aí e tá demais. O momento tá muito legal, né? E também dá dica para os atletas, né? Principalmente essa molecada que está se profissionalizando aí, que são fases, quando você fala que você é atleta, você entra dentro de um segmento que você tem que seguir regras. Quando eu digo regras, se alimentar muito bem, não ficar na noite. Ah, porra, então você é um cara careta. Não. São regras. Você não quer ser atleta, você não quer ser profissional. Então, você tem que ser profissional em tudo que você vai fazer. Entendeu? Você tem que dar exemplo. Tem um equilíbrio, né? Porque não adianta também ser só salada, né? Não. Uma vida só de salada também não. Né? Você tem que ter o equilíbrio, sabe? De repente você gosta... É igual o cara, muita gente fala, pô, Edu, você não bebe, mas você recrimina as pessoas que bebem. Não. Moderadamente. Sabe? Claro, o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Moderado, você toma sua cervejinha, sei lá, o que você gosta ali, mas tudo numa quantidade que não te traga... de repente, uma irresponsabilidade no futuro. E que você não vá pagar, né? Por isso, por hábitos que às vezes não são tão legais. E depois para frente, né? A gente vai aproveitar isso, né? Porque até uma fase madura da vida, que você tá entrando agora, eu também... já um pouquinho mais avançado, é muito legal. Sim. Né? E ter saúde para aproveitar isso é maravilhoso. Sim. E a dica que a gente coisa dá, né, para fazer, né, Edu? E a dica que a gente dá para as pessoas também, essa molecada que está começando agora, por exemplo, um cara que eu acho que virou videogame dentro do BMX, que é o Bala Louca, o rolê dele é intenso. E as buscas, né? E a pesquisa. Então, o Ryan Williams, que é o moleque do scooter, dos patinetes. Hoje é tão legal e é tão importante. Então, assim, ajuda o algoritmo a te ajudar. Porque se você pesquisa coisas legais, vai aparecendo cada vez coisa mais legal. Ele vai criando um funil ali, porque o lance hoje das mídias sociais é tentar nos manter ligados a ela. Então, YouTube, Instagram, próprio TikTok, né? Você começa a dar uma doutrinada nele ali, vendo coisa legal. Eu não curto muita dancinha. Então, da dancinha passa rápido e, Isso mesmo. Apareceu coisa de rolê ali, tô vendo, ele vai te colocando mais, porque ele sabe que aquele é o teu eixo. E aí é uma brincadeira que é o seguinte, é a diferença de levar o cachorro para passear e o cachorro te levar para passear. É a mesma coisa, mas pode ser diferente. Né? Sim, é verdade. Ele te arrasta e você leva, você conduz. Então, acho que tem que seguir esse caminho. E aí, uma coisa que é bem legal dentro do seu contexto, da sua história de vida, ídolos do esporte. Tanto do BMX, no motocross, enfim... Quem que você olha e fala tanto gringo quanto brasileiro? Que você fala, cara... Eu tenho admiração por muita gente, assim, né? Então, agora recente, né? Com a passagem do Pelé, eu pude ver o quão importante um cara como o Edson Arantes do Nascimento foi para nós. Sim. E ele em vida, eu tinha um negócio, mas eu, assim, como nós somos de uma geração contra a cultura, né? E eu nunca fui muito de esporte coletivo. Então, o mais longe que eu cheguei jogando bola foi ser goleiro. Sim. Né? Então, em compensação na bike, skate, e brinquei de tudo. Andei de bike, andei de skate, andei de patins. Não tenho preconceito em relação a isso, mas somos bikers, porque a biker é o que a gente fez a vida inteira. Ayrton Senna, um outro... né? Um ícone. Grandioso, né? Eu gosto de todos os pilotos. Então, desde Nelson Piquet também. E hoje eu sou um consumidor, isso é uma coisa legal, eu sou um consumidor de podcast. Tanto em português, como sou um English speaker, graças a Deus, fui desenvolvendo. E continuo desenvolvendo o meu ouvindo muito podcast. Então, gosto muito de podcast de corridas, né? Então...
pô, moto velocidade, motocross e outras coisas, E BMX. dentro do contexto do BMX, quem E que você aí, acha assim, que é o cara dentro do rolê, né, aquelas coisas da vida, né? Alguns dos ídolos eu pude estar frente a frente? próximo como eu tô com você. Então, assim, caras como, pô, Matt Hoffman, Nossa. Nicolas Vouillot, 10 vezes campeão do mundo de mountain bike downhill, John Tomac, o pai do Eli Tomac, é um outro cara que eu conheci e depois na carreira, por muitos anos, né, trabalhando o mundo afora com aquela magia que é o microfone da SPN, aquilo lá não fecha a porta. Sim. Aquilo lá abre portas. Sim. Então, aquilo lá me ajudou muito também. Então, o Travis Pastrana. Pô, o Travis até hoje o cara é... Então, é um cara que eu tive a oportunidade, inclusive está lá no meu YouTube, uma entrevista que eu fiz. Eu tive um programa por muitos anos, né, nos canais da ESPN, chamado Mundo Duas Rodas. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, que era para ser um bloco do programa. E aí eu comecei a conversar com ele de bike elétrica e coisas que não existiam ainda. E ele gostou do papo. E ele tinha falado pro agente, acho que tinha dado o toque pro agente, 5 minutos, me liga, que eu... se não tiver legal, eu encerro. O cara ficou quase meia hora comigo. Que demais. Conversando. Pastrana? E eu dentro do motorhome dele, num X Games, num X Games que foi feito só de moto, Moto X Games em San Diego, na Califórnia, foi muito legal. E isso está registrado, né? Coisas da história. Demais. Então, é muito legal. A mística desse ídolo e do fã, claro, tem uma admiração muito grande, mas eu... Poxa, pude ver que são pessoas reais, assim, pessoas que se esmeraram para, através das qualidades, e alguns com mais dom, outros com mais resiliência e trabalho, tiveram a oportunidade de transformar isso num próximo passo, nessa grandiosidade deles, né? Então, Mirra, pude conhecer também. Mirra, Rick... eu tive a oportunidade uma vez num X Games, a DC me arrumou uma entrevista exclusiva com o Ricky Carmichael, o Dave Mirra, o Danny Way e teve mais um. E acho que essa entrevista do Pastrana foi junto também. E então, uma oportunidade da vida assim que já sou muito agradecido assim. Não tem preço. Eu já me considero um cara assim bem realizado, tem muito para ser feito ainda. Sim. Mas eu e a oportunidade sou muito agradecido também, assim pelo que já foi feito. E a oportunidade que você nos deu de alavancar, porque assim é bem complicado. Eu tirava o chapéu, por exemplo, a Renata Falzoni, quando ela entrou nos X Games, ela fazia parte convidava os atletas e ela era comentarista, ela queria saber a fundo. Sim. Poucos jornalistas faziam isso. Como que é o flat? Como que é essa manobra? Como que é o street? A visão de dentro, a visão de né? dentro. Ela não praticante, Sim. mas amante das duas rodas. Igual você, sabe? Então, foram pessoas que entraram para somar, para ajudar o esporte. Em geral. Quando eu falo a bike, porque eu venho do mundo da bike, mas eu acho que é em geral. Você sabe que eu fui Flatlander da Sim, primeira também, geração, claro. Né? O primeiro campeonato brasileiro de flat, que né? teve no Brasil de BMX, que não foi um brasileiro. Que era freestyle, que falava. Que era freestyle, que era mistura Sim, de tudo que não era race. Que foi em 1984 em Santo André. Estávamos demais. lá. Aí logo depois... Tinha Chicão já nessa época? Chicão ganhou o Nelson. Se não me engano, o Chicão foi segundo. Acho que Tropeço terceiro. Fui top 10 ali. Puta, que demais, cara. E aquela época a bike não era 10 era. Quilos, não. Era 15, 20. Eu andei ainda de Caloi Cross adaptada. Nossa, com no máximo uma pedaleirinha soldada. Aí depois eu fui ter a minha primeira JNA, Sim. que foi uma Haro Master réplica, né? Que o nosso mestre amigo Nelson Mota, hoje Notable Metalworks, um cara que nos apoia até hoje. É fantástico. Ele que nos apoia com as medalhas da Pump League, né? Um cara... O Flat também. Todas as medalhas do Flat é ele que faz também. E fiquei feliz no evento esse ano do
Old School BMX, Sim. que eu sempre estou junto com o nosso amigo Henrique Batata, teve o Overground junto, Sim. que foi legal também. Teve uma mistura, colocou... Né? Num evento que era só encontro, colocou uma competição. Achei que legal. ficou. Tomara bem que diferente. fique junto, porque veio Sim. a somar muito. Sim. Me ajuda aí que eu vou sempre contextualizando, contando histórias misturadas. Assim, agora vamos lá. Para quem está iniciando o esporte, qual que é a sua dica? Cara, faça para você. Então, até uma dica até para os pais também, né? Hoje, trabalho... Tem uma escola de bike chamada Cantareira Ride Bike School, especializada em mountain bike, mas especializada na experiência de como andar a bicicleta, né? Sim. Que tem até um trocadilho de palavras ali. A bicicleta não anda por nós. Nós que como andamos a bicicleta, Sim. comandando ela, né? Então, assim, a dica para o biker, faça para você. E lembre sempre que a evolução ela acontece do menos para o mais, nunca do mais para o menos. Então, não é o equipamento que nos leva para o rolê. Então, hoje eu sou um e-mountain biker. Então, eu ando de mountain bike, moro na Serra da Cantareira, lugar que não tem plano, aqui montanha. Ando com uma bicicleta que tem muita tecnologia, mas a tecnologia eu deixo ela equiparada com o meu rolê. Então, assim, para a molecada que está começando, não deixa o equipamento... eu quero ter. Porque chega um momento que você pode vir a ter uma lacuna que o seu ser, ele é menos importante do que o ter. Verdade. Né? Ter ou ser, é aquela história. E no esporte é isso que a gente vai ter. E para os pais, a dica, deixa a molecada no rolê. Não projete em você uma coisa que você não fez... a projeção no teu filho. Então, tenho visto isso bastante. Às vezes mostra os caminhos. Na Pump League e tal. E você vê pais, às vezes com crianças, e já, né, tipo, como se fosse um pequeno pró ali. Cuida, deixa... Cara, desligou a chavinha da diversão. O rolê ele é feito de 3 coisas. Diversão, inclusão e evolução. Desligou a chavinha da diversão, é pior do que mula que empacou. Queimou, cabeça que nem lâmpada, queima uma vez. Então, assim, uma coisa que nos mantém ligados ao esporte é essa nossa vontade. A gente não parou de curtir o rolê, né? Então, hoje, eu tento equilibrar muito. Então, eu estou numa fase, gosto de correr a pé. Articulações, não tá tão legal. Eu virei tipo andarilho a pé, que eu complemento junto com o meu rolê de bike, porque se eu ficar andando também muito de bike, dando as aulas, eu comecei a ver que eu não estava tendo tanto prazer pro meu rolê. Então, eu tenho que ir entendendo essas chavinhas. Essa vontade. Então, a dica que eu dou é entenda a mudança. Sensibilidade é uma coisa legal. A gente tem que ter a sensibilidade junto do todo, e a ginástica, muitas vezes, a atividade física nos embrutece demais. Sim. E aí perdeu essa nuance, que é uma coisa legal, né? A música boa não é a música que é a mais alta. A música boa é a música mais legal. Sim, a mais legal. O silêncio dentro da música, ele pode ser considerado uma nota, um tempo, espaço importante também. E para a gente finalizar, Cadeira, seus projetos. Irmão, eu sou um cara com bastante projetos, né? Então, há 2 anos atrás eu comecei com um projeto na internet, bem legal, com alguns parceiros. Projeto esse que está meio no banho-maria agora, porque o nosso amigo videomaker está trabalhando nos Estados Unidos, e o cara surgiu uma oportunidade para ele muito importante, o Ale Jardim. Então, a gente começou um projeto... na internet chamado Fala Biker, dá uma olhada lá, já tem a gente produziu num período não muito longo, mais de 100 vídeos, né? Vídeos de dica de pilotagem, que são vídeos que não vão envelhecer. Então, se a gente não fizer mais nada no Fala Biker, parte já foi feita, mas o canal a gente não vai deixar acabar, não. O meu trabalho no Cantareira Ride Bike School, que é um trabalho dia a dia, tenho agenda liberada, me contatem através do Instagram e tal. E tendo agenda liberada, eu atendo, tenho um prazer muito grande de compartilhar essa oportunidade. E um projeto que iniciou no ano passado, junto com alguns parceiros, né? O Vicente Neto, do BMX também, e o Rony Souza. E no início também, um parceiro do BMX,
um cara ligado a longa data, o Binho Fortunato, mas que não está mais conosco no projeto nesse momento, nós começamos a Pump League Brasil, que recentemente teve seu 5º evento. Esse ano nós vamos fazer 6 eventos da Pump League, válidos como Campeonato Paulista da modalidade, a primeira vez que vai ter um campeonato ranqueado de Pump Track. E é legal porque o Pump ele tem um lado lúdico, mas ele tem o lado performance também. E esse lado performance ele é muito interessante, porque você consegue trazer a rapaziada do lado freestyle, freeride da bike e a galera do race. E é muito difícil de conseguir colocar essas duas, vamos chamar de tribos, né? Esses dois nichos juntos. E o Pump Track é a área poliesportiva multiuso para aglutinarmos, né? Amalgamarmos isso. Então, o projeto Pump League, ele está indo de grão em grão, a gente está construindo ele do menos para o mais. Então, temos a próxima etapa em Aguaí, interior do estado de São Paulo. Caminho, depois de Mogi Guaçu, indo para Poços de Caldas, ali antes de São João da Boa Vista. Dia 1º e 2 de abril, cheguem mais. E a gente convida vocês para estarem nos rolês aí, nos Pump Tracks também, que bike é diferente de lustre, né? Bike não é caneca não que fica parada. Bike é feito para fazer movimento. Isso aí. Mesmo. Então acho legal demais colecionar as paradas, mas tem que estar movimentando, senão não rola. Né? Tem que dar o rolê, senão não funciona, senão enferruja. Cara, mais uma vez, podcast do 7 Atletas, uma presença fantástica do nosso amigo aqui, Cadeira. O cara manja muito de 2 rodas. E fique ligado na rede social, logo mais, com várias modalidades esportivas. E abrindo o nosso podcast com Cadeira. Mano, salve. Essa foi a parte 00. Me convida daqui a um tempo que eu venho fazer a parte 1, hein? Tamo junto, galera. Edu 7 Atletas Podcast.